Povo santo de Deus, alunos da Escola Bíblica Dominical da Nova Vida e Bom Sucesso, e vocês que amam a Palavra do Senhor, mais uma videoaula em que nós estamos estudando o Antigo Testamento, a teologia das alianças. Hoje eu pretendo terminar esse assunto da teologia das alianças, falando sobre o anúncio da nova aliança no Antigo Testamento. Eu vou usar como texto básico Jeremias 31, versículos de 31 a 34. Então eu vou estar lendo cada versículo e fazendo um breve comentário. Esse é o texto base do anúncio da nova aliança no Antigo Testamento. Deus já preparando o seu povo para a revelação da nova aliança no Novo Testamento. Então, versículo 31, de Jeremias capítulo 31, diz assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, aqui a gente tem a promessa de Deus de que Ele firmaria uma nova aliança que substituiria a antiga aliança com o povo dele, com o povo de Deus, com o povo de Israel, com o povo de Judá, com o povo do Senhor. No Novo Testamento, isso vai ser confirmado, essa nova aliança, em Mateus capítulo 26, versículo 28, que diz assim: Porque isto é o meu sangue, diz o Senhor Jesus, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, aí nós temos a confirmação dessa nova aliança através do sangue de Jesus Cristo, do seu sacrifício, do seu corpo entregue para o sacrifício e do sangue derramado. Na antiga aliança, os pecadores eram salvos por arrependimento e pela fé no Messias, que deveria vir, cujo sangue, confirmando o antigo concerto, era tipificado pelo sangue dos sacrifícios legais de animais, conforme está em Êxodo capítulo 24, versículos de 7 a 8. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue de animais, e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. No Novo Testamento, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, como está em Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vem do Senhor, o presente da vida eterna. O versículo 32 de Jeremias 31, capítulo 31 de Jeremias, o versículo 32 fala assim: Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, ou seja, vai ser uma nova aliança, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, no versículo 32 do capítulo 31 do livro de Jeremias, Deus está falando que o povo de Israel foi incapaz de cumprir os termos da antiga aliança, muitas vezes sendo um povo desobediente e idólatra. Deus se sentiu como um esposo traído, por isso ele vai usar a expressão aqui, não obstante eu os haver desposado, né? Ele se sentia como um esposo traído, mas que nunca deixou de amar a sua esposa, no caso, Israel. O amor do profeta Oséias por uma adúltera era a representação, ou é a representação, ou exemplifica o amor de Deus para com Israel. Isso está em Oséias capítulo 3, versículo 1. E disse-me o Senhor, vai outra vez, Deus falando com o profeta Oséias, ama uma mulher
amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então aqui você vê Deus falando que assim como Oséias estava amando uma mulher adúltera, por ordem de Deus, que Deus queria que ele fizesse isso para dar uma demonstração, para ilustrar para o povo de Israel que ele também se sentia assim, traído, como Oséias foi traído pela esposa, mas mesmo assim foi lá e a resgatou, mostrando seu amor. Então Deus estava dizendo, da mesma forma, mesmo vocês olhando para outros deuses, mesmo vocês amando outros deuses, servindo a outros deuses, inclusive fazendo adoração com bolos de uva, né, bolos de passas, que eram bolos que eram feitos para adoração aos deuses cananeus da fertilidade. Você sente aí, você vê aí como Deus estava sentido no seu coração, a ponto de dizer, vocês estão fazendo até bolos para adorar, bolos de passas para adorar os deuses cananeus, mas mesmo assim eu amo vocês. É isso que Deus está dizendo. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, Deus nos ama, porque o amor de Deus é um amor incondicional, maravilhoso e eterno. É este amor. No versículo 33 do capítulo 31 de Jeremias, que é o texto base da nova aliança no Antigo Testamento, que anuncia a nova aliança no Antigo Testamento, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, disse o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus estaria sendo colocada na mente e no coração dos crentes, daqueles que viriam a crer no Senhor, fazendo parte dessa nova aliança. Ela seria a vontade de Deus escrita pelo Espírito, pelo próprio Espírito Santo nas tábuas, não em tábuas de pedra, como o Decálogo, como a lei de Deus foi escrita nas tábuas de pedra, mas a lei do Senhor, a palavra de Deus estaria registrada nas tábuas de carne do coração de cada crente. E a promessa de que a igreja do Senhor seria o povo de Deus, seria o seu povo, e o nosso Deus, o Deus grande e todo-poderoso, seria o nosso Senhor, o nosso Deus na nova aliança. O versículo 34 do capítulo 33 de Jeremias, ou melhor, capítulo 31 de Jeremias, o versículo 34 diz assim, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui no versículo 34, Deus está dizendo que não haverá mais a necessidade de ensinar a conhecê-lo, de se ensinar a conhecê-lo. Por quê? Porque todos terão a oportunidade de conhecê-lo intimamente, de forma íntima, experimentando o perdão de Deus na sua própria vida. Na nova aliança, o relacionamento com Deus é individual, é Deus como indivíduo, Deus com a pessoa mesmo, Deus com o crente, Deus com o cristão. No Antigo Testamento, a relação era entre Deus e a nação de Israel, relação essa mediada pelos sacerdotes, profetas e líderes levantados pelo Senhor. Um exemplo de líderes que eu dei em aulas anteriores foi o exemplo dos juízes, né? Levantados por Deus naquele tempo. Na nova aliança, o relacionamento é entre Deus e a igreja, corpo de Cristo, que passa pela mediação do Senhor Jesus Cristo e pela individualidade de cada cristão. Ou seja, o relacionamento da nova aliança é entre Deus e a pessoa, cada um de nós, que somos individualmente membros do corpo de Cristo. O relacionamento é mais pessoal. E olha que grande responsabilidade. E aí eu deixo uma questão para você pensar.
porque eu tenho pensado sobre isso. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem intimidade com o Senhor? Proximidade com Ele? E eu tenho pensado sobre isso na minha própria vida. Na nova aliança, a relação é direta, porque o véu do templo foi rasgado com a morte de Cristo, com o sacrifício do Senhor, indicando que agora não apenas o sumo sacerdote tem acesso ao Santo dos Santos, mas todo cristão ou toda pessoa que quer chegar ao Senhor pode chegar a Deus, pode falar pela mediação de Jesus. E é por isso que oramos e no final dizemos, em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Que coisa maravilhosa! Eu quero finalizar hoje a aula fazendo um paralelo, ao mesmo tempo resgatando algumas lições que nós estivemos estudando juntos ao longo dessas aulas sobre a teologia das alianças. Então, vou fazer um paralelo da antiga aliança com a nova aliança, uma síntese. Na antiga aliança, nós temos as alianças adâmicas, que eu destaco aqui, a questão do descendente que viria a esmagar, a pisar na cabeça da serpente e assim dar a vitória, esse descendente, a vitória para aqueles que quisessem, desejassem a salvação. A vitória em Cristo, esse descendente, é Jesus Cristo. Nós temos a aliança noéica, que eu destaco o recomeço. A aliança abraâmica, que fala do filho descendente de Abraão, ou seja, Isaac, o filho da promessa, o povo de Israel e a terra de Canaã. A sinaítico-mosaica, que nós estudamos e vimos que estava relacionada à constituição de Israel com o decálogo. A davídica, que fala do reino eterno pertencendo à casa de Davi, e esse reino é o reino do Messias, é o reino de Jesus. Na nova aliança, nós temos a nova aliança firmada em Cristo, predita por Jeremias no texto que nós acabamos de ler, mas também em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que vai dizer que Ele, o Senhor, substituirá o coração de pedra pelo coração de carne, que o espírito do homem seria renovado e restaurado. Na antiga aliança, o sacerdócio era o sacerdócio levítico, ou de Arão, araônico. Na nova aliança, o sacerdócio é da ordem de Melquisedeque, sacerdócio superior. Na antiga aliança, o sumo sacerdote era da tribo de Levi. Na nova aliança, o sumo sacerdote é Jesus, da tribo de Judá. A antiga aliança, ela trata da lei. A nova aliança trata da graça. Os sinais da antiga aliança são circuncisão, a guarda do sábado, o cordeiro pascal, pães ázimos e ervas amargas. Pães ázimos sem fermento, representando santidade e pureza. As ervas amargas, representando o amargor do cativeiro egípcio. Os sinais da nova aliança: batismo, a guarda do domingo, cordeiro pascual, que é Cristo, pão e vinho ou suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus da Santa Ceia. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula ou videoaula a gente vai tratar da estrutura do Antigo Testamento, aquela divisão didática, livros da lei, históricos, proféticos, poéticos. Vai ser bom, tenho certeza. Que Deus abençoe vocês.